Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone. Você sabe, hein? Aqui todos os domingos você encontra a sua dose semanal de informação sobre serviço público, aposentadoria, direitos do trabalhador, dentre vários assuntos. No programa de hoje, vamos contar com a presença de especialistas nas áreas previdenciária, trabalhista e também no tema de precatórios. Para responder as perguntas que você, telespectador, encaminha para a gente, temos o doutor Marcelo Amiliato de Jesus, em nome de CRJ Advogados. E quem vai trazer para nós as principais novidades sobre precatórios, RPVs, é o especialista na matéria, o doutor Telmo Schor. O programa de hoje começa já com a nossa interatividade, né? Você sabe, né? Pode encaminhar sempre a sua pergunta por e-mail, pode acessar a gente pelo contato aí via SMS, que sempre são os meios para interagir com a gente. Doutor Marcelo de Jesus, o Mauro, final do telefone 9488. Estou sem trabalho há 10 anos, fiquei 3 anos de benefício e continuo com o mesmo CID, a classificação internacional de doença. Não consigo um emprego fixo e o INSS afirma que estou apto ao trabalho. O que fazer? Tem saída para o nosso telespectador, o Mauro? Um bom dia, obrigado por estar com a gente, doutor Marcelo. Muito bom dia, doutor Paulo Solano, doutor Telmo e aos nossos telespectadores. Bom, Mauro, tu nos refere que está há 10 anos sem trabalhar. Eu, para responder a pergunta, vou entender que tu estás, na verdade, há 10 anos sem contribuir. Nessa condição de 10 anos sem contribuir, tu perdeu o teu vínculo previdenciário. Tu não possui mais a qualidade de segurado e, portanto, não está protegido pelo sistema. Agora, o que pode o Mauro fazer? Ele nos refere que esteve em benefício previdenciário por 3 anos. Sim. Pode ser, doutor Solano, que essa alta previdenciária, lá após o 3º ano, ele fez uma perícia e o médico perito atestou que ele estaria capaz para o trabalho. Pode ser que essa alta previdenciária, na verdade, esteja equivocada. Então, eu indico ao senhor Mauro que ingresse em juízo justamente questionando essa alta previdenciária. Provando o quê? Provando que lá na sua alta previdenciária, o senhor, na verdade, estava incapaz para exercer as suas atividades laborais. Agora, se o Mauro já fez isso e não deu certo, bom, aí só lhe resta retornar a contribuição. Comece a contribuir novamente, a proteção previdenciária será retomada e futuramente o senhor poderá pedir um novo auxílio-doença. Nessa última situação, doutor Marcelo, a gente teria que necessariamente ter um agravamento da doença para que ele pudesse reiterar o pedido de benefício de auxílio-doença perante o INSS ou não? Exatamente. Existe a situação da doença pré-existente. Tá? O INSS é um seguro. A via de regra, ele protege aquelas doenças do início da contribuição para frente. Né? No caso dele, se ele comprovando que aquela doença progrediu, agravou ou tornou mais incapaz ainda, aí sim ele conseguirá o benefício, pois não se trata exatamente de uma doença pré-existente. Tá certo. Outra questão que vem lá de Venâncio Aires, um abraço à nossa audiência aí, na verdade aqui do centro do estado, né? O Geraldo, quem contrai empréstimo junto ao INSS tem desconto em folha? Bom dia, seu Geraldo. Em primeiro lugar, o INSS não concede empréstimos em dinheiro, né? Quem concede esses empréstimos são, na verdade, os agentes financeiros. O senhor vai num banco, numa financeira, e normalmente, lá estando, a menor taxa, vai ser apresentado para o senhor diversas taxas de juros, tá? E a menor taxa normalmente é justamente essa do empréstimo consignado. Sim. Né? Agora, esse empréstimo consignado, ele só estará regular caso haja uma autorização expressa do segurado. Tem que estar uma autorização por escrito. Caso o nosso telespectador não lembre se deu essa autorização ou não, basta que ele vá até o agente financeiro, peça uma cópia do contrato, né? E se não houver essa autorização para desconto em folha, ele deve procurar
até mesmo uma delegacia, porque, doutor Solano, esse tipo de fraude, existe nesse tipo de prática, de empréstimo, uma quantidade enorme de fraudes. Muito comum, né, muito doutor? comum, exatamente. Então, dependendo do retorno do contrato, da cópia do contrato que ele solicitou, procure até mesmo uma delegacia de polícia. E mediante isso, ele pode sim, né, no caso de ser indevido, esse empréstimo que foi contraído em seu nome, sem a sua devida autorização, pode sim ir lá bater na porta do Poder Judiciário e pedir a restituição daqueles valores que foram descontados. Com certeza, e dependendo da circunstância, até mesmo uma indenização por dano moral. Muitas vezes concedida pelo Poder Judiciário. Está conosco também, na manhã desse domingo, nosso especialista, né, na matéria de precatórios, de RPVs, doutor Telmo Schor, que fala aqui em nome de Schor Advogados, sempre no Boca no Trombone na TV e também no Boca no Trombone lá da Rádio Bandeirantes, no FM 94,9. Doutor Telmo, obrigado por estar com a gente na manhã desse domingo. Novidades, como é que a gente pode colocar o ano de 2016, até dando uma olhada para trás, vendo como é que o Poder Judiciário, o balanço que o Poder Judiciário tem feito nos últimos anos, como é que está a questão dos precatórios, e a gente pode fazer uma abordagem não apenas localizada, não apenas regional, mas também do país inteiro. Mais uma vez, obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade mais uma vez, bom dia ao doutor Marcelo e a todos os nossos telespectadores. Mas, Solano, um dos principais itens que a gente possa reputar do ano de 2016 e em termos de andamento das ações, dos precatórios das RPVs no Poder Judiciário, não poderia deixar de ser um dos tópicos a se ressaltar é a utilização dos depósitos judiciais, que desde 2002, através de uma lei federal, a 10482, previa que parte desses depósitos judiciais ou dos seus rendimentos poderiam ser canalizados, destinados para o pagamento dos precatórios. Mais adiante, em 2006, o presidente Lula também sancionou e fez publicar uma lei regulamentando esses depósitos judiciais e ali também, mais uma vez, prevendo que parte desses recursos, principalmente os depósitos judiciais de natureza tributária, Sim, seriam destinados ao pagamento de precatórios. E agora, mais recentemente, no ano de 2015, a presidente Dilma fez publicar a Lei Complementar número 151, que pode ser atribuída como sendo uma vitória e que, mais uma vez, confirmou e ratifica a possibilidade de utilização dos depósitos judiciais para pagamento de precatórios. Entretanto, nesse ínterim todo, durante todo esse período em que pese lei federal regulamentando a matéria, os tribunais nos estados lançaram mão desses recursos e fizeram aí a utilização em benefício próprio dos tribunais. Sim. O Supremo Tribunal Federal entendeu por bem revogar essa legislação através de uma ADIM e que lá ficou assentado de que os tribunais não poderiam se utilizar. Ora, os tribunais não podendo se utilizar, o Executivo, aproveitando o volume dos depósitos, passou a lançar mão desses depósitos. E agora, mais recentemente, uma matéria do jornal Folha de São Paulo nos dá conta de que dos 27 estados da federação, 11 governadores lançaram mão desses depósitos judiciais. Minas Gerais lançou mão em 2015 de 5 bilhões, o Rio Grande do Sul 2 bilhões, o Rio de Janeiro 7 bilhões e o estado de São Paulo 1,5 bilhão. Com a utilização, doutor Telmo, desses valores que estavam lá nas contas dos depósitos judiciais, algum dos estados da federação conseguiu solucionar a questão, o problema, na verdade, o problema que é de cunho social, né? Que é a questão dos precatórios? É conhecido, público e notório. Os demais estados da federação passaram a utilizar no Caixa Único e para gastos diversos, inclusive em aposentadorias, inclusive em pagamentos de dívidas com a União. O exemplo que tu estás referindo e o exemplo que pode ser lançado e utilizado é o estado do Rio de Janeiro, que tinha uma dívida total aí em cerca de 6 a 7 bilhões em precatórios e, lançando mão dos depósitos judiciais, aplicou a legislação e deu por solucionada a questão, deu por quitados todos os precatórios, de sorte que no Rio de Janeiro, salvo os precatórios que estão ingressando do trâmite das ações judiciais em curso, né, está dando propaladamente, tem servido como exemplo o Estado que, utilizando os depósitos judiciais, quitou seus precatórios, as suas dívidas, principalmente aqueles precatórios mais antigos. Doutor Telmo, e a gente transportando essa situação aqui para o estado do Rio Grande do Sul, existe
essa possibilidade, ou seja, com o uso efetivo dos depósitos, os valores que estão nas contas de depósitos judiciais, se conseguiria resolver, pelo menos em parte, esse problema dos precatoristas estaduais aqui do Rio Grande do Sul? Essa seria uma ferramenta, esse seria um mecanismo mais indicado para amenizar a situação dos credores de precatórios. Entretanto, como pública e notório também, o Estado do Rio Grande do Sul seguidamente tem aí anunciado dificuldades econômicas, de sorte que inclusive levou a efeito o retardamento, o parcelamento dos vencimentos dos servidores públicos. Se tomando por base as informações que têm sido veiculadas, não seria suficiente a utilização dos depósitos judiciais para a quitação de todos os precatórios. Tanto é que, pela própria matéria do jornal, dá conta que os depósitos têm sido utilizados para mais diversas destinações. Pagamento de dívida da União, pagamento de funcionários e um pouco, sim, para precatórios, observando o limite mínimo constitucional, que é de 1,5% da receita corrente líquida. Com relação a esse percentual mínimo, não tem havido atrasos, não tem havido maiores problemas. Mas o que a gente está sustentando, o que a gente verifica com essa matéria, com essa divulgação, é de que se houvesse a utilização dos depósitos judiciais exclusivamente para os precatórios, com certeza haveria aí uma amortização e haveria uma maior fluidez no pagamento dos precatórios. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente retorna a falar com o Dr. Telmo, nosso especialista em RPVs e precatórios aqui no Boca no Trombone. Mais questões que chegam pelos nossos canais de interatividade, Dr. Marcelo Amiliado de Jesus, que hoje nos presta consultoria na área previdenciária. O Pedro, final do telefone 5664. Como fica a situação de quem fez média de 5 salários e atingiu a nova lei? Fez 104 pontos, é a pergunta do nosso telespectador, doutor Marcelo, o Pedro. Bom dia, Pedro. Essa fórmula 8595, ela possui duas características. Tá? A primeira característica é que ela possui um uso facultativo, ela não é obrigatória. O segurado usa, se assim lhe convier. A segunda grande característica é que nela não se aplica o fator previdenciário, seja ele positivo, seja ele negativo. Consequentemente, pegando o caso do seu Pedro, que teve uma média de 5 salários mínimos, se nós aplicarmos essa fórmula 8595, a arrancada do benefício dele também será de 5 salários mínimos. Agora, ele nos refere na pergunta que já possui 104 pontos, doutor Solano. E isso indica que, provavelmente, o fator previdenciário do Pedro seja positivo, o que não é muito comum, né? Normalmente, o fator previdenciário está associado a prejuízo de benefício. Porém, às vezes, ele torna o benefício ainda maior. No caso do Pedro, eu acredito que o fator previdenciário dele seja positivo, o que elevaria essa média de 5 salários mínimos para um valor ainda maior. Claro. Ele não refere na pergunta nem a idade e nem o tempo de contribuição. Por isso, seu Pedro, procure um advogado de sua confiança para que, de posse desses dados, ele possa lhe esclarecer e lhe apontar qual o melhor benefício. Com a edição dessa nova lei, né, doutor Marcelo, a lei que alterou o regramento do cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição, inserindo o fator 8595, como o doutor Marcelo falou, o somatório, né, da idade mais o tempo de contribuição, 85 para as mulheres, 95 para os homens. Se eventualmente o Pedro tiver atingido, né, esse patamar durante o ano passado, a partir da vigência da legislação, e isso eventualmente não tenha sido respeitado, e imaginemos, ao contrário do que estamos debatendo, que o fator previdenciário tenha sido negativo, uma hipótese, mas ele pode pedir uma revisão perante o Poder Judiciário? Pode sim, doutor Solano. A partir do momento da vigência dessa lei, as pessoas que já têm algum benefício, que tiveram um fator previdenciário menor, um fator previdenciário inferior, exatamente inferior, que prejudicou o seu benefício, eles podem, inclusive, com o Instituto da Desaposentação, né? Pode entrar com pedido de desaposentação diretamente no Judiciário e solicitar
um novo cálculo do benefício, já levando em conta essas regras atuais. Tá certo. Obrigado, doutor Marcelo Amiliato. Bom, breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna. Vamos falar mais aí sobre precatórios, sobre RPVs e as perguntas da nossa interatividade aqui no Boca, ano 27. Muito mais interatividade para você. FESERGS, 25 anos, a luta continua. A Funerária Porto Alegrense dispõe de um atendimento personalizado a você e sua família. Conta com planos de sepultamento ou cremação, um serviço completo, com reserva de capelas, traslados para todo o país e exterior, encaminhamento de documentação junto aos órgãos legais, uma equipe especializada que inclui apoio psicológico e jurídico e tem como tradição a dignidade e um tratamento especial. Atendimento 24 horas. Ligue 0800 510 2065. FESERGS, 25 anos, a luta continua. De volta com mais Boca no Trombone, seguimos interagindo com os nossos telespectadores, sempre lembrando, né? Coloque o nome e a cidade onde você está falando, a gente quer dar o crédito para você que participa, nos prestigia aqui no Boca no Trombone. Doutor Marcelo Amiliato de Jesus, que nos presta consultoria na manhã desse domingo, o Josemar Franco, ele é lá de Santa Maria, um abraço aí, a Boca do Monte. Recebo 20% do salário desde 1987, o auxílio suplementar. Posso pedir aumento para 50%? É a dúvida do Josemar. Bom, Josemar, infelizmente não. Tá? Tu recebes um benefício que não existe mais, que é o auxílio suplementar e que na época era de 20%. Em 1997, veio uma lei que criou o auxílio acidente, que seria o sucessor do seu benefício. O auxílio acidente, esse sim, possui um percentual de 50% sobre aquele valor que o segurado receberia caso aposentado por invalidez fosse. Porém, são institutos diferentes, são benefícios diferentes. Não há como postular uma majoração do seu auxílio suplementar. Infelizmente, o senhor não vai ter o que fazer. Tá certo. O Paulinho, aqui da região metropolitana de Canoas. A partir de quantas contribuições o segurado autônomo, taxista, que é a profissão dele, né, já está assegurado por doença e invalidez? É a dúvida do nosso telespectador, Paulinho. Bom dia, Paulinho. Depende. Tá? Por que depende? Se o senhor nunca contribuiu antes, tá, o senhor vai precisar de 12 contribuições para ter acesso a um auxílio doença por incapacidade resultante de doença. Tá? Agora, se o senhor contribuiu lá na década de 90, né, e passou um grande tempo sem contribuir e resolve retomar as contribuições, nessa circunstância, o senhor vai precisar de 4 novas contribuições para retomar a proteção previdenciária para casos relativos a um auxílio doença, decorrentes de doença. Tá? Agora, nada disso que eu falei se aplica para casos de acidente ou aqueles casos daquelas doenças consideradas mais graves pela própria Previdência. Lá o artigo 151 da Lei 8.213 prevê um rol de doenças consideradas mais graves. Tanto para essas doenças quanto para o acidente, não se exige um número mínimo de contribuições. Não há carência mínima. O que o segurado deverá comprovar é tão somente a sua qualidade, a sua condição de segurado. Doutor Marcelo, uma dúvida que o nosso telespectador em casa pode ter. Essas contribuições, o pagamento ele pode ser feito numa única vez
ou o pagamento ele tem que ser feito mês a mês, no caso da condição de 12 meses e também da reinserção através da regra do terço, né, dos 4 meses. É tudo de uma vez ou tem que ser feito de uma forma mensal? A partir da primeira contribuição paga em dia, tá, o segurado até poderá fazer todas de uma única vez, desde que comprove o seu efetivo trabalho, a sua efetiva prestação de serviço, né, tem que comprovar a atividade. Aí poderá fazê-lo sim, tendo a primeira em dia, poderá fazer dessa forma. Tá certo. Uma questão que vem lá de Tupanciretã, olha só como a gente vai longe, ó. Tupanciretã, da Yara, um abraço aí a você que nos assiste. Sobre o FGTS, as correções são pagas pela Caixa Federal, administrativamente, né? Ou somente pela via da Justiça? Tem que ir lá ingressar com a ação, doutor Marcelo? Bom dia, dona Yara. Tudo começou quando o STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação do indexador TR para o pagamento dos precatórios, tá, já expedidos. A partir desse momento, né, os advogados, de maneira hábil, né, tentaram ou estão tentando estender a inconstitucionalidade do uso da TR para outros direitos, outras correções. Por exemplo, a do Fundo de Garantia, que é atualmente corrigido pela TR. A matéria está pendente de julgamento e, na minha modesta opinião, eu entendo que vai ser muito difícil o STF dar ganho de causa aos trabalhadores, né? Essa correção que se busca, a mudança do índice, claro, pode gerar um impacto econômico muito grande. Sim. E numa situação como essa, nós sabemos que o nosso tribunal também o STF também é um tribunal político, sem dúvida, né? Então eu calculo, infelizmente, que essa matéria não vai ser julgada favoravelmente aos trabalhadores. Respondendo à pergunta, a Caixa não vai mudar índice nenhum sem que seja judicialmente. A pessoa tem que entrar com uma ação, o STF tem que julgar favoravelmente essa ação e aí sim a Caixa será condenada a alterar o índice de correção das contas vinculadas de FGTS. A prova, né, doutor Marcelo, que o Supremo Tribunal Federal é um órgão, sim, com um caráter um tanto quanto político, é que se tivéssemos um outro momento econômico, é muito provável que o decisório aqui nessa questão do Fundo de Garantia fosse outro. Exatamente, concordo plenamente. Bem, mas doutor Telmo Schor com a gente, ele está falando, trazendo os seus conhecimentos, a sua experiência na questão dos precatórios e também das requisições de pequeno valor. Doutor Telmo, uma proposta de emenda à Constituição, proposta número 74 de 2015. O que ela está prevendo? Qual é a sistemática, o novo regramento que vem junto a essa mudança na Constituição? Essa PEC 74 que está em tramitação e tu referias aí o que teríamos para 2016, eu acredito que seja aprovada agora ainda em 2016 e a principal característica que ela se reveste seria a da possibilidade de se fazer acordos em precatórios, na medida em que agora há, pelo que se ouve, pelo que se diz, né, sempre houve credores esperando por valores de precatório. Hoje há valores depositados, um dos exemplos são os depósitos judiciais, esperando pelos credores. Na medida em que o Estado detém valores o suficiente para começar a pagar precatórios, o Estado está vislumbrando uma segunda oportunidade de levar aí uma segunda vantagem, que foi a primeira, utilizando dos recursos que deveria ter passado ao servidor, ele teve que ir para a Justiça, Sim. E num segundo momento, agora que tem o valor para pagar essas indenizações, ele se vale aí de um mecanismo que se denomina um acordo entre o devedor e o credor. Já veio a legislação publicada aqui no âmbito do Estado, autorizando a inauguração dessa central de pagamento de precatórios na formatação, na plataforma dos acordos, e que o Estado vai aí propor, por lei já, uma vez autorizada pela Constituição, um deságio aí de cerca de 40%. Claro. E o que nós agora estamos esperando nessa PEC 74, a principal referência que ela faz é de que não seria mais no âmbito do Poder Executivo esses acordos, e sim prevê expressamente que esses acordos seriam entabulados e realizados perante o juizado
de conciliação de precatórios, o que pressupõe que seja no âmbito do Poder Judiciário. E aqui agora eu quero fazer uma menção e meter a colher aqui nesse assunto que vocês estavam tratando há pouco. Eu comungo também da posição do Dr. Marcelo e acho que não virá a extinção da TR para todas essas outras previsões do Fundo de Garantia, da poupança, mas a ação que foi afastada da TR para aplicabilidade da correção monetária nos precatórios, essa DIN foi proposta pela OAB, a de número 4357, em que fez referência que a TR não poderia ser aplicada como índice de correção monetária para os precatórios. E por que fez isso? Porque para os precatórios não há legislação que isso preveja. Sim. Na questão do fundo de garantia, há uma lei bastante antiga que prevê a forma da taxa de juros e da correção monetária e da mesma forma para a poupança. Ora, se nós formos extirpar a TR do fundo de garantia e da poupança para a inclusão de um novo índice, que em tese seria o IPCA, haveria sim forte impacto nas finanças públicas. E não só, porque, como já referido e bem referido pelo Dr. Marcelo, haveria aí uma questão política que o Supremo não concederia, mas também um dos principais fundamentos seria o de que, para a fundo de garantia, há previsão expressa legal de há muito utilização da TR. Para a caderneta de poupança também seria TR. Agora imaginemos nós reformularmos todo o sistema de correção monetária das poupanças e do fundo de garantia dos últimos anos para que não seja mais a TR e outro índice que corresponda a um valor maior do que a inflação, aí nós teríamos aí sim alguns bilhões de reais a serem pagos aos fundiários, aos fundistas e aos correntistas de poupança. Tá certo. Agradecer ao Dr. Telmo Schor, pelas informações sempre pertinentes aqui sobre a temática dos precatórios e também ao Dr. Marcelo Amiliado de Jesus pelas consultorias na parte previdenciária dos nossos telespectadores. Dr. Marcelo, que desde ontem é nosso novo consultor na área trabalhista, no Boca no Trombone, lá da Rádio Bandeirantes, no FM 94,9, sempre com a dica trabalhista de 15 em 15 dias. Agora em horário novo, pessoal. Boca no Trombone lá na Rádio Bandeirantes, a gente tem mais meia hora, mais 30 minutos para debater as temáticas dos aposentados, dos pensionistas, dos servidores públicos, das 7h30 às 9h30, sempre aos sábados, no FM 94,9 e no AM 640. Ponto final em Boca no Trombone, aqui da sua Band TV, que vai ao ar sempre aos domingos pela manhã. Próxima semana, hein? Novo horário, das 7h30 às 8 horas. Mais informações você confere lá na nossa fanpage em facebook.com/programa Boca no Trombone. Boca no 27, muito mais interatividade para você.